Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? O Mago espera sinceramente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, já sabe o que fazer, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e, por favor, o Mago te implora, se você puder, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, no grupo de ocultismo da Amino, do WhatsApp, do Facebook, que eu sei que vocês estão tudo lá com conta fake. Então usa conta fake para divulgar o canal do Mago. Ajuda e ajuda muito, né? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao seu canal de Monge a Mago, porque de fato fui monge e hoje sou literalmente um mago. Meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo ao nosso canal. Caso você curta o nosso conteúdo, considere, por favor, se inscrever, ativar o sininho de notificação e tornar-se um lindo punheteiro de sigilo. Meu povo, hoje, de lei, né, quarta-feira, causa dos inscritos. O Mago quer falar uma coisinha sobre o causa dos inscritos com vocês, né? Os causos estão acabando, né? Então a fila está acabando, deve dar aí até o final do ano de causos, mas está acabando. Então, se você curte o quadro, acha bacana, não teve coragem ainda de escrever o seu caos, ou já escreveu e pensa em escrever outro, só não quer escrever para não ocupar lugar na fila de outras pessoas, escreve. Escreve porque é a forma do quadro sobreviver. Se vocês não escreverem mais, vai chegar uma hora que vai acabar os causos que vocês mandam, e aí o Mago vai ter que parar com o quadro e fazer outro, tá bom? O Mago só tá avisando mesmo, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Eu até cogitei, abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, perguntando se vocês estavam enjoados do caos dos inscritos, e a maioria foi um combo de 92% dizendo que não era pra tirar os causos dos inscritos de jeito nenhum, porque vocês adoravam. Então o Mago quer continuar com os causos dos inscritos, já que vocês gostam tanto. A questão é, vocês precisam escrever os causos. Se vocês não escreverem os causos, não tem o quadro. Lembre-se que é vocês que fazem esse quadro acontecer no canal, tá bom? Mago, quero escrever não sei pra onde. Onde que eu mando meus causos? É na DM do Instagram? Não. É pelo WhatsApp? Também não. Pelo Facebook, Messenger? Não. O único lugar que o Mago concentra o caos dos inscritos e tudo que vocês mandam é no Gmail, né? Então você vai escrever para o seguinte endereço: causos.mongeamago@gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com. Esse é o único canal onde cria-se a fila automática aí pelo próprio Gmail, né, na ordem que vai chegando os e-mails, dos causos para o Mago poder ler, tá bom? Então, se você considera continuar com o quadro e é um fanático do quadro assíduo, o Mago pede que você escreva ou incentive seus amigos e conhecidos a escrever para o quadro, para que o quadro continue a manifestar-se aí, tá bom? E, sem mais enrolação, o Mago, antes de fazer os causos, gostaria de agradecer a todo mundo pela Black Friday, né? Foi, assim, muito mais do que eu esperava, né? Tanto em venda de consultas, quanto de curso. Bastante gente aderiu ao curso de tarô, né? Então, muito obrigado a todos que puderam colaborar aí com o Mago. Isso só incentiva o Mago a continuar produzindo conteúdo, né? Porque se vocês estão melhorando a vida de vocês por aquilo que o Mago oferece, é um bom sinal. Tá bom? Então, muito obrigado a todos aí que participaram da Black Friday do Mago. E bom, bora lá. O primeiro caso de hoje, misericórdia, tem o título Perséfone quase matou a minha psicóloga. Bora lá. Olá, Mago. Aqui é a Juno. Entre parênteses, Juno é o nome mágico dela. Conheci o seu canal esse ano e adoro o seu trabalho. Muito obrigado de coração. Realmente te admiro muito. Gratidão, amor. Enfim, o caos. Eu comecei na bruxaria e no paganismo oficialmente em 2020. Em setembro eu comecei a fazer terapia com essa nova psicóloga. E mais ou menos em outubro ou novembro comecei a trabalhar com Perséfone, que na verdade já estava me acompanhando há muitos anos. Depois de um tempo tive coragem de me abrir sobre minhas práticas espirituais com a minha psicóloga e contei que comecei a trabalhar com Perséfone. E ela falou que eu estava louca. Meu Deus. Que eu era esquizofrênica, que isso não existia. Meu Deus. Enfim, totalmente intolerante. Não sei que psicóloga é essa, mas espero que você tenha mudado. No dia seguinte, ela me mandou mensagem falando que não conseguiria me atender na segunda sessão da semana, pois foi internada na UTI, meu Deus, por uma reação alérgica muito forte ao pólen das flores. Ela realmente quase morreu naquele dia, e de acordo com ela, ela nunca teve alergia a nenhuma flor.
Logo já dá para saber o porquê disso ter acontecido. Enfim, os deuses realmente não toleram desrespeito com os seus devotos. Muito menos com eles. Hahaha. Abraços, muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado, amor. Pra quem não sabe, Perséfone tá muito ligada à mudança das estações, né? De inverno para primavera e de primavera para inverno. Inclusive tem uma ligação direta com Hecate, né? Porque é Hecate quem é Hecate e Hermes, né? Que são responsáveis de transportar Perséfone, segundo a mitologia, do submundo e do submundo pro Olimpo, né? E ficam nesse vai e vem todos os anos, mudando as estações por Perséfone. É muito interessante o caos porque, de certa forma, tem muito a ver com Perséfone, porque Perséfone está muito ligada à primavera e ao findar dela. Então o controle das flores está muito relacionado a essa deidade. E aí pode chamar de coincidência, mas é aqui nessas horas que a gente fala coincidência ou magia, né? Nunca saberemos. Mas olha que interessante. A psicóloga tem uma reação alérgica a flores no dia seguinte que atende uma menina que fala de Perséfone pra ela. É babado, né? É babado. Eu amei o caos porque serve de lição pra psicóloga. Eu não digo de lição com relação à deidade em si, porque deuses não castigam mortais pelo simples fato dos mortais não gostarem ou não cultuarem a eles, né? E sim pela intolerância dela. Ela, como psicóloga, não está num lugar de te julgar. O lugar da psicóloga é do te acolher e tentar entender o mecanismo psicológico que te leva a essa devoção. Né? Então, o psicólogo que se mostra intolerante ou avesso a qualquer prática espiritual, foge, porque não é bacana esse psicólogo. O psicólogo, ele não pode... São dois extremos que o psicólogo não pode ter. Pra quem não sabe, eu estudei literalmente metade do curso de psicologia, eu só tive que parar por falta de grana na época, mas eu queria ser psicólogo, então eu entendo bastante desse mundo. E no conselho de ética, né, da psicologia, o psicólogo ele tem que ser neutro. Se ele se enviesa para a religião, ele está errado, porque ele não pode ser religioso. Dentro da consulta, ele é um profissional clínico, então ele não pode enviesar para o lado religioso. Se o seu psicólogo te oferece terapias alternativas, tarô, magia, etc., foge, porque psicologia não tem a ver com isso. Apesar de muitos psicólogos estarem no meio esotérico, xamânico, bruxesco e tudo mais, ele não tem que falar disso pra você. Mas, em contrapartida, ele também não pode ser avesso se você tem uma prática religiosa. Ele tem que acolher e elaborar isso na terapia, com a técnica que ele segue, né? Com a vertente de abordagem psicológica que ele segue. Se é comportamental, cognitiva, se é junguiana, se é, sei lá, freudiana, ele vai ter que escolher, de acordo com o segmento dele, a forma de abordar isso. Agora, se o seu psicólogo é intolerante e fala, como aparentemente falou pra essa moça, que isso não existe, que ela é esquizofrênica e tá ficando louca, primeiro que isso não é atitude de psicólogo nenhum. O psicólogo que te chamar de doido, ele já nem... Nossa, se eu fosse você, mocinha que escreveu o caos aqui pro canal e você tá vendo isso, eu denunciava essa psicóloga pro Conselho Ético de Psicologia. Denunciava, porque é irracional o que essa psicóloga fez com você. É irracional, é ilógico. Ilógico. Eu passei uma vez com um psicólogo quando eu tava no auge da minha crise de ansiedade, há uns 3 anos atrás. E esse psicólogo, ele tinha sido ex-monge também. Então ele acabou rolando uma identificação muito grande com a minha vida. Mas o que acontece? Lá vem o carro da Cândida nessa buceta de novo. O carro da Cândida. O inimigo mortal do mago. Todo dia, pode ser a hora que eu for. Porque eu tô gravando esse... Olha, sábado o carro da Cândida passou 10 horas da noite. Vocês têm noção do que é isso? Gente, é bizarro. Mas voltando, né? O carro da Cândida passou.
esse psicólogo que me atendeu, ele tinha muito identificação com a minha história, porque foi a dele também. Quando eu falei que eu tinha deixado a vida religiosa e me tornado mago, trabalhando na área esotérica, que estava envolvido com Umbanda, Candomblé e tudo mais, ele quase surta. E ficou visível a aversão dele em me atender. A partir do momento que ele começou a criar uma barreira comigo, eu criei uma com ele também. E aí eu falei, eu não quero mais você. Ah, mas por quê? O que aconteceu que você não tá rolando uma identificação? Eu falei, deixei muito claro. Falei, primeiro, eu sei que rolou uma identificação da sua parte com a minha história, e eu entendo, é bacana, era o que tava me motivando no começo, afinal, quando rola identificação, é bom. Mas com o passar do tempo, quando eu comecei a contar o outro lado da minha história, que é o que eu vivo hoje, a minha vivência atual, você se fechou totalmente. E você nem me dava devolutiva alguma nas minhas terapias. Não me dava nem questionamentos pra eu me fazer, pra eu meditar, pra eu refletir. Então não tem mais sentido, né? Então é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com terapeutas que enviesam para os extremos. Ou para o extremo religioso, de identificação ou de querer impor uma prática religiosa para um paciente, ou para o extremo cético, né, que já vai te chamando de esquizofrênico porque você compartilhou uma vivência sua. A postura de um psicólogo não pode ser extremista, entendam isso. E é muito importante eu falar isso porque eu sou o mago que mais recomenda terapia. A cada 10 pessoas que me procuram, 10 eu falo, vai pra terapia. Porque terapia ajuda todo mundo, independente se seu problema é espiritual ou não, a terapia vai te ajudar. Só que você precisa de um bom terapeuta. E esse é o problema. Beleza, gente? Então fica aqui a dica de psicologia no meio do caos de macumba. Bom, o segundo caos se chama causo de contato. E ele coloca como um subtítulo, o outro lado é violento. Ai, pior que é mesmo. Só quem viveu sabe, né? Mago, vou contextualizar. Eu nasci na cidade grande, mas minha infância foi na roça. O que me deu muita afinidade com a natureza. E como eu era isolado e sem dinheiro, me restava alguns pedaços de brinquedos que mandavam pra mim. E como eu não tinha opção, comecei a brincar com os pedaços e imaginava o resto do corpo. Além de muitos personagens imaginários, transtorno de múltiplas personalidades, não sei cá. Desde criança acredito que por causa disso, eu sempre sonhei muito antes. Eu sempre sonhei muito, vírgula. Deveria ter uma vírgula aqui. Antes eu nem sabia que estava treinando a psique. Pesadelos, sonhos acordando, em outro sonho várias vezes. Eu tentava me matar no sonho porque eu sabia que era um sonho e não conseguia sair. Entre parênteses, sonho lúcido. Mas há pouco tempo eu deitei no quarto e me senti acordado, apesar de saber que era uma paralisia do sono, que eu me jogava no chão e estava na cama de novo. E surgiu um espectro, uma figura escura e com as costas curvas e alto, muito estranho, no lado da minha cama. Aí eu pensei, já tô lascado. Aí eu joguei o braço e triscou no ser. Só foi o tempo quando triscou e eu senti o peso pulando em cima de mim e me enforcando. Então eu acordei sem fôlego. Realmente pareceu que eu estava em uma paralisia do sono e fui enforcado por uma criatura de outra dimensão. Eu senti alguma coisa quando eu toquei, já a criatura curva parece não ter gostado. Acontece muitas coisas inusitadas nos sonhos, mas essa foi a única vez que rompeu a barreira física. É interessante, né? Porque tem duas coisas nesse relato que me chamam muita atenção. Primeiro, a infância dele, né? Por ter sido uma infância mais humilde, ele não tinha muitas condições de ter coisas lúdicas para brincar, ele foi forçado a desenvolver a capacidade imagética dele desde muito pequeno. Quando nós somos levados a exacerbar a nossa imaginação, que por si só numa criança já é exacerbado, já é exagerado, naturalmente a coisa vai desenvolvendo. É por isso que eu falo que as crianças, elas são os maiores magos inconscientes, porque elas conseguem criar a realidade no mundo astral e dinâmico da mente delas, né? E elas só não têm consciência do que fazer com isso, né? Então desenvolver
a capacidade imagética desde muito novo, com certeza facilita o processo mediúnico quando vai crescendo e se envolve com isso, claro, né? E eu digo por experiência própria. Quando eu era pequeno, eu não fui uma criança que passou necessidades, né? Meus pais sempre trabalharam muito, não conseguiram sustentar bem, mas eu sempre gostei muito de brincar de boneco. Sabe os bonequinhos, figure action? Eu sempre amei. Tanto que quem me acompanha no Instagram sabe que até hoje eu tenho coleção de bonequinho pela casa inteira, pelo meu quarto todo. Já não tem mais onde pôr e eu tô sempre querendo mais, porque eu adoro bonequinho. Eu adoro, eu sou fissurado em estatuazinha de bonequinho. E quando eu era pequeno eu gostava muito de brincar com eles, mas eu ficava tipo o dia todo imaginando cenários, imaginando coisas, situações, crossovers, fanfic. Nossa, a minha cabeça era um mundo de fanfic, né? E isso me ajudou muito a desenvolver minha capacidade imagética. Muito ao ponto de eu ter lembranças das minhas primeiras experiências mágicas, inconscientes, na minha infância, né? De eu ter sonhos lúcidos. Eu lembro que minha família, ela também não era abastada, né? Então tinha coisas que não tinha condições de comprar, por exemplo. Eu sempre queria muito o Game Boy, que todos os meus amigos tinham. Eu queria muito um PlayStation da época, que era o 2, que todos os meus amigos tinham e eu não podia ter. E eu lembro que eu queria tanto, sobretudo o Game Boy, isso foi muito marcante pra mim. Eu queria tanto o Game Boy, mas tanto, que eu comecei a ter sonhos lúcidos onde eu tava jogando Game Boy. E eu tinha sonho lúcido direto. E aí, como o sonho era lúcido, no sonho eu sempre apresentava o Game Boy pra minha mãe ou pro meu pai. Falava, olha, é esse que eu quero. No final do sonho eu acordava. E eu sempre acordava nessa hora. Ai, fico até arrepiado de lembrar, porque é muito louco você pensar nisso, né? Você tava fazendo magia de forma inconsciente. E aí eu repeti tanto esse sonho, tanto, e eu acordava chorando, gente, de tão real que era pra mim. E aí quando eu acordava e não tinha mais o Game Boy, eu chorava. Era bizarro. E aí eu lembro que numa dessas, né, eu tive o sonho, era próximo dos Dia das Crianças, e aí a minha mãe me deu o Game Boy, que nem era o Game Boy Color na época, era o primeiro Game Boy. Nossa, como eu tô velho, gente. E aí eu ganhei dela o primeiro Game Boy, e assim, pra mim foi magia, sabe, porque eu planejei aquilo no astral, fiz aquilo no astral tantas vezes que se concretizou no físico, no material, né? Então é o que eu sempre falo, a criança, ela tem se ela desenvolve, né? O triste é isso, porque as crianças não estão mais desenvolvendo nada, né? Porque tudo tá pronto no celular, no tablet, na tecnologia, e a criança não consegue estimular a parte imagética dela. É muito triste isso. Mas comigo aconteceu, e pra mim, se um dia eu for escrever um livro sobre minha vida, vai ser minha primeira experiência mágica, sabe? Que eu me lembro, né? De forma consciente. E me lembra muito esse caso, né? Porque, pelo que ele relata aqui, apesar de forma muito breve e sucinta, aliás, obrigado por isso, ele foi desenvolvendo e estimulando muito, né, a imagem astral dentro dele. E aí, claro, isso desenvolve pro bem, mas quanto mais a gente vai vivendo situações negativas, isso também vai se expandindo pro mal, ou pro negativo, ou pro sombrio e tudo mais. E aí ele tem essa experiência, né, de sonho lúcido que afeta o físico. Sonhos, quando são lúcidos, eles tendem a afetar o físico, tá? De forma direta ou indireta. Tendo contato com entidades sobrenaturais, como nesse caso, ou não. Porque é lúcido. Quando a gente fala lúcido, a gente fala palpável. É aquele sonho que parece que você está vivendo ele. Eu nunca esqueço um sonho muito horrível, lúcido, que eu tive, onde eu sabia que eu estava sonhando, mas era tão real que eu fiquei mal, onde eu sonhei que a minha mãe estava num caixão, morta. Mas foi tão intenso o sonho, a realidade daquilo pra mim, na minha psique, que eu acordei desesperado, sem ar, chorando, gritando, porque pra mim eu estava vivendo aquilo. Então os sonhos, quando eles são lúcidos, eles tendem a afetar o físico, de forma direta ou indireta, tá bom? Então o que a gente entende desse caso é que ele teve uma experiência de sonho lúcido, e geralmente, pelo que ele fala, está muito associado ao terror noturno, paralisia do sono, que é aquele fenômeno onde geralmente a pessoa é afetada por um espírito que começa a enforcar e tudo mais, né? Então, apesar de ser algo comum,
é algo que quando a gente vive é muito intenso, forte e até sobrenatural, né? Interessante o caso dele. Você que tem filho, né, e tá vendo esse vídeo, estimule os seus filhos, tá? A desenvolverem a imaginação deles. Estimulem, né? Se o seu filho já sabe ler, estimula ele a jogar RPG de mesa, jogue RPG de mesa com o seu filho, com a sua filha. Isso vai... Nossa, RPG é a melhor coisa. Dentro de ordens iniciáticas a gente joga RPG. RPG de mesa. Por quê? Para desenvolver cada vez mais intensamente a nossa capacidade de imaginar cenários, situações, hipóteses e por aí vai. Agora, infelizmente, nós vivemos numa geração, e daqui em diante só piora, né? Onde as crianças elas nascem com um tablet, celular, colada na internet. E, infelizmente, isso tolhe a capacidade imagética da criança. O que vai, infelizmente, gerar gerações futuras bem burras, né? Bem pau-mandado mesmo, porque não tem capacidade de iniciar coisas, de criar coisas. É um pouco triste, por isso eu realmente recomendo que você dose, né, no seu filho, na sua filha aí, o tanto que ela fica em celular, tablet, coisas do tipo, e estimule coisas lúdicas que levem ela a exercer imaginação, criatividade e tudo mais, porque toda criança já tem isso exagerado de forma natural. Só que se ela não estimula e não vai desenvolvendo isso vai encolhendo. E é triste quando encolhe. Bom, o último caso de hoje se chama O Dia em que a Praga Ricocheteou. Ixi. Bom, e bora lá, né? Boa tarde, me chamo José e venho acompanhando muito o seu canal. E vi que você trata a magia de forma simples, mas não menos séria. Obrigado por isso, é realmente o que eu pretendo. Nunca me considerei um magista, mas sempre me senti atraído por esse mundo. A história que eu conto foi mais ou menos assim. Eu tinha feito compras de mantimentos para minha casa e nessas compras eu tinha certeza que eu havia comprado 3 latas de leite. Até que eu fui verificar na nota fiscal e confirmei minha dúvida. Ocorre que, ao verificar a despensa da minha casa, só havia 2 latas de leite e não 3, como eu havia comprado, e prontamente eu desconfiei do meu irmão, pois só moramos eu e ele em casa. E como minha mãe sempre dizia, joguei as palavras no vento, que se ele tivesse pegado a bendita lata de leite, até o final da semana ele teria uma perda bem maior do que a lata. Só que em momento nenhum me protegi da praga lançada. Esse foi o meu erro. Na mesma semana, o som do carro dele ficou ruim. Porém, acredito que a praga tenha ricocheteado e tenha vindo para me afetar também, pois a tela do meu notebook quebrou, me fazendo ter um prejuízo enorme. Fiquei com a lição de nunca mesmo, amaldiçoe ou jogue praga sem se proteger. Deixo aqui o meu relato. Obrigado pelos seus vídeos. Um relato simples, mas que com certeza nos traz aí uma lição interessante, né? É claro que aqui pode ter sido muito uma coincidência, mas como nós dizemos, em magia a única forma de provar, entre aspas, provar, tá? Que algo tem efeito mágico é depois do que a gente fez no sentido mágico intencional. Tudo que acontece posterior ao intento mágico intencional é considerado resultado ou fruto da magia, né? Então, olha que caso interessante. Ele pragueja o irmão pra acontecer coisa ruim com o próprio irmão, e aí acontece coisa ruim com ele também, né? Mago, por que que isso acontece? Provavelmente porque o irmão dele devia ter alguma proteção ativa. Às vezes a gente acha que a gente sabe demais da vida do outro, né? Por exemplo, dos pais, irmãos, filhos, tios, parentes que vivem com a gente. A gente acha que a gente conhece tudo, porque ele não é uma pessoa religiosa, ou porque ele não fala muito da vida espiritual dele, não demonstra de forma externa a espiritualidade dele. Às vezes a gente acha que a pessoa não tem fé, não tem nada, sabe, a oferecer, e acha que a pessoa acaba sendo um alvo fácil para nossos praguejos, intentos e maldições.
Aí a pessoa vai lá e é mais protegida do que você esperava. E aí é claro, né? Proteção não é impedimento de que o mal te aconteça. Proteção é uma camada de barreira para que te afete o menos possível. Dito isto, nós entendemos que afetou o cara sim, só que afetou bem menos do que deveria. E aí ricocheteia. O ricochetear é o efeito choque de retorno que nós chamamos da magia. Quando você lança uma energia para afetar um alvo e por algum motivo aquele alvo tem alguma barreira protetora ou alguma camada que impede da energia afetá-lo e aquilo volta contra você de forma ostensiva, ou seja, de forma agressiva, né? E é tipicamente o que aconteceu aqui, né? Nós vemos isso muito claro aqui nesse caso, onde ele pragueja o irmão e de certa forma a praga volta contra ele, né? Aqui tem dois motivos que eu posso elencar do porquê que a praga ricocheteou. O primeiro é o que já falamos, né? Do irmão talvez ter uma proteção espiritual a mais e tudo mais. O segundo eles são dois irmãos que vivem na mesma casa, só os dois. Então, energia muito próxima, né? Quando a sua energia é vinculada com outra pessoa de forma muito próxima, é comum que aquilo acabe te afetando. Por isso, por exemplo, quando você vai fazer uma magia de amor, eu sempre deixo claro pro cliente, a magia de amor não é só pro fulano, vai te afetar também. Porque você tá muito vinculado energeticamente com essa coisa. E aí, né, claro, se existe um vínculo energético, o que você manda ou demanda vai afetar a pessoa e tudo que está envolvido energeticamente com ela, de forma direta ou indireta. Então é muito provável que ricocheteou nele mesmo também por conta disso. Por eles serem pessoas muito próximas, que vivem junto o tempo todo, né? E aí isso acaba gerando um vínculo energético, né? De irmandade, um laço bem forte, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. É o motivo também porque é muito difícil um filho conseguir atingir os pais com magia, por exemplo. Até consegue atingir, mas se aquilo acaba afetando ele de forma direta ou indireta, também acaba afetando. Porque existe um vínculo energético muito grande que liga essas pessoas, fazendo com que exista uma ponte energética entre elas. E aí tudo que afeta a energia de um, acaba afetando a energia do outro, direta ou indiretamente, né? E é isso. Então esse caso, ele também é bem interessante. Hoje os três causos foram causos curtos, mas também ao mesmo tempo bem relevantes aí, né? Bem interessantes para o nosso entendimento e compreensão do mundo astral, do mundo mágico aí, e também psicológico, né? Importante. Meu povo, então é isso, esses foram os causos de hoje, Mago, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de escrever os seus causos para causos.monjamago@gmail.com. Como eu disse, ainda tem causos aí, né? Para pelo menos até o fim desse ano, comecinho de janeiro do ano que vem, ainda tem causos. Mas bom, bora para os recadinhos. Ó, presta atenção, não pula isso, porque vocês sempre pulam a data da missa enoquiana. Aí sempre que passa a missa enoquiana, chega alguém no privado, ai Mago, quando que tem missa enoquiana? O Mago sempre fala no vídeo que vai virar um mês. Esse vídeo, ele vai pro ar no canal na quarta-feira. Quarta-feira, final de outubro, se eu não me engano é dia 30 de outubro. Quinta-feira é o dia 1º de outubro. O Mago, ele sempre, e gravem isso, sempre celebra a missa enoquiana nos primeiros dias do mês. Então, o que o Mago vai fazer é celebrar a missa enoquiana na quinta-feira, né? Dia 1º de dezembro, né? O Mago vai celebrar a missa enoquiana dia 1º de dezembro. Sempre começa às 8 horas da noite. O que eu preciso fazer para participar da missa enoquiana, Mago? É só você ligar a live. E se você puder, porque assim, o propósito da missa enoquiana é a gente ter comunhão com os anjos enoquianos. Então, é a forma que o Mago consegue levar, e agradecimento por tudo que os anjos fazem na minha vida, essa mesma energia que eu sinto e que me transforma para vocês do canal, de graça. Então assim, é só você participar, de coração aberto, né? Mas o Mago sempre pede que quem for assistir a missa, que participe de coração aberto. Não só para ver uma live, não só para ver o Mago falar bonito, não.
É para você participar. Então, se possível, para ajudar na comunhão energética, né, traga uma vela, qualquer cor, né? De preferência, se tiver, porque representa o elemento fogo. Então, uma vela vermelha, ou amarela, ou laranja. Se não tiver nenhuma das 3 cores, pode ser branca, não tem problema nenhum também. Um incenso de qualquer odor que você tenha. Um potinho com sal e um copo com água. Por quê? Você vai ter os 4 elementos. E nós criamos a comunhão com os anjos dos elementos, né? Terra, água, fogo e ar. Tá bom? Então, missa enoquiana, dia 1º de dezembro, às 8 horas no canal. Beleza? O mago tá deixando claro porque Não, dia 1º de dezembro, isso mesmo. Tô aqui na minha cabeça tentando fazer o calendário, mas se eu não me engano, dia 1º é quinta-feira. Quinta-feira, 8 horas da noite, no canal Missa Enoquiana. É grátis, só tem que participar, comungar com os anjos. Os anjos acabam transformando a vida. Quantos relatos eu já recebi de vidas inteiras sendo transformadas por conta dessas missas, né? Pessoas que não têm condição de fazer um ritual, nem um coletivo, sabe? Porque tá numa situação muito ruim. E aí os anjos vêm e começam a mudar essa situação dessas pessoas pelo simples fato delas se entregarem no momento da missa, né? Então é muito interessante. Mês passado, tô arrepiado até agora dos relatos que eu tenho recebido. Mês de novembro, né? Mês passado não, esse mês ainda, né? O mago celebrou no começo do mês a missa pelos finados. E eu vi muitos espíritos de pessoas aparecendo pra mim e dando recado pro povo, né? A missa tá gravada, é só vocês verem lá. E várias pessoas chegaram até mim depois no Instagram e tudo mais, no WhatsApp, nas DMs da vida, dando testemunho de que aquela pessoa era amigo, era parente, era conhecido, sabe? E é incrível isso, porque estamos à distância, né? E mesmo assim, pra magia, não existe distância. Então é aquilo que eu falo, se você crê no poder desses anjos, eles podem sim mudar a sua vida, tá bom? Então, Missa Enoquiana, dia 1º, no canal, participe com o coração aberto. Rito coletivo de dezembro. Vai abrir as vagas também no dia 1º. Nós vamos celebrar um rito coletivo no mês de dezembro de limpeza, exorcismo, expurgo de tudo de ruim que ficou do ano. Também agradecimento. Então, é um rito com dupla finalidade. Primeiro, expurgar o mal, que os anjos enoquianos limpem tudo de ruim, de vestígios energéticos, espirituais, mentais, emocionais que marcaram esse ano de 2022, para que a gente não arraste isso para 2023, né? Eu sei que tem muita gente que faz no final do ano rito de prosperidade para o próximo ano, mas o mago não gosta de fazer assim. Na forma como eu aprendi magia, a gente encerra o ano encerrando o ciclo e não abrindo um novo ciclo. Para encerrar o ciclo bem encerrado, nós vamos fazer um rito de limpeza e agradecimento. Então, limpar tudo de ruim. Porque foi um ano pesado para muita gente e tal. Então a gente vai fazer uma limpezona de tudo de negativo que esse ano deixou, né? Obsessão, maldição, quebra de demanda, tudo de ruim que ainda tá gerando vestígios em você. Nós vamos limpar nesse ritual para que aí sim, em janeiro, a gente faça uma abertura de caminhos. Só que o que o mago recomenda é que você não participe do de janeiro sem participar do de dezembro, tá bom? Porque faz toda a diferença limpar e deixar para trás vestígios e aí no ano que vem começar com o pé direito, com um ritual poderoso de abertura de caminhos e prosperidade, tá bom? Então, meu povo, é isso, ritual de limpeza. Dia 1º abrem as vagas, né? Limpeza e agradecimento pelo ano, vai ser um ritual bem bonito que nós vamos fazer juntos. E aí em janeiro, né, o mago sempre termina o ano com um ritual de limpeza e agradecimento e começa o ano com um ritual de abertura de caminhos para que os nossos caminhos estejam abertos em 2023, né? E aí e aí volta o ciclo, né? Começa abrindo caminho, depois começa se protegendo e por aí vai, né? Então é isso, essa é a nossa próxima agenda, né, de dezembro. Missa Enoquiana, dia 1º, em agradecimento por todo o ano também que tivemos, e rito coletivo de limpeza e gratidão também em dezembro, tá? A data do coletivo eu ainda vou ver, né? Eu estou gravando esse vídeo, ainda não decidi qual vai ser a data, porque o mago vai viajar no fim do ano,
Como vocês, eu também preciso descansar um pouco, né? Então, Natal aí, o mago vai estar viajando, então eu tenho que fazer com que o rito seja antes do Natal, tá bom? E que mais? E é isso. Então, caso você esteja precisando de uma leitura oracular, um serviço de magia, leitura de scrying, trabalho de magia individual, quer fazer algum dos cursos, tem curso de tarô, tem curso de scrying, chama que a gente faz acontecer. Só um adendo quanto a você que quer marcar a leitura, tá? Devido a Black Friday, que teve bastante demanda, né? Bastante venda de consulta, a agenda do mago tá livre por enquanto, né, na data que eu estou gravando esse vídeo, a partir do dia 13. Até o dia 13, a minha agenda tá lotadaça, eu não tenho agenda para atender vocês. Mas o que o mago pede é, se você quer marcar uma agenda, compre agora, porque assim, a agenda do mago só é mediante pagamento. Então se você comprar hoje e agendar, eu vou conseguir te atender ainda em dezembro, tá? Se você esperar chegar dia 13, provavelmente só vou ter agenda pro ano que vem. Porque a minha agenda sempre tá na frente, né? Geralmente é uma semaninha de espera. Como teve a Black Friday, vai ser quase 2 semaninhas de espera, 10 dias de espera aí. Mas eu acho que você não morre se esperar, né? O atendimento vale super a pena. Quem já passou com o mago é quem fala, não sou eu, tá bom? Então, meu povo, é isso. Demais. Fiquem bem. O Biruliro já foi abominado e falou!